fiel em todo o tempo. Gente, vamos ler a palavra de Deus em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18. Para quem está aqui sabe que a gente tem feito uma exposição desta carta, domingo após domingo, numa série chamada Firmados na Verdade. E hoje é a continuação do texto. Nós leremos de 16 até 18. Dá para colocar aí, filho, por favor? Depois, está pedindo 5 minutos? Hã? Apagou tudo o computador? Não tem problema. Firmados na verdade. Abra sua Bíblia, permaneça, se você puder, com a sua Bíblia aberta. E nós vamos juntos trazer a reflexão da Santa Palavra de Deus. Acharam aí, meus irmãos? Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra, é a verdade inabalável. Cantamos aqui, céus e terra passarão, mas aquilo que o Senhor falou permanecerá para todo sempre. É uma pequena porção que nos debruçaremos a entender, mas nós confessamos, ó Pai, que é o teu Espírito que tem o poder de abrir o nosso coração, de quebrar as barreiras que a gente cria, de abrir os nossos ouvidos espirituais, de tirar de nós toda a dificuldade de ver o Senhor. Se o teu Espírito não trabalhar, ó Pai, será apenas informação, mas quando o Senhor visita a gente, há mudança, há transformação, há quebrantamento, há reconhecimento, e apesar de nós, te fazemos esse pedido, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, mais uma vez, é a nossa oração. Amém. Irmãos queridos, Pedro está dando continuidade ao testemunho do Evangelho. E agora, de forma particular, ele trata acerca de Cristo. Ele vai falar que foi testemunha que viu a Jesus. E uma coisa importante que nós devemos fazer menção é que nos nossos dias, muita gente tenta transformar Jesus em um Deus fraco. Muita gente tenta tirar Deus do trono, como se o Senhor não fosse soberano e poderoso. Eis alguns motivos. Um Deus fraco não lhe incomoda. Um Deus fraco tem o mesmo poder de uma pata de coelho ou de qualquer outro amuleto da sorte. Você atribui a ele algum tipo de valor quando lhe é conveniente. Mas um Deus soberano é ele quem dita as regras. O Deus soberano é quem estabelece a história. O Deus soberano é quem rege a nossa vida com mãos fortes. E Pedro está trazendo um testemunho apologético de defesa para dizer: o Jesus que falamos a vocês não é um Jesus fraco. Tem gente que acha que Jesus é só paz e amor. Ele não confrontou ninguém, ele não incomoda você, ele é um amigão, um brother que você encontra de vez em quando e fala: e aí Jesus, beleza? E ele fala beleza, e cada um segue a sua vida sem nenhum confrontar o outro. Esse não é o Jesus da Bíblia. Outros creem num Jesus ao seu jeito e à sua forma. Moldam Jesus como uma massinha de modelar que as crianças usam nas atividades lúdicas, como se ele pudesse ser moldado ao meu desejo. Quando me é conveniente eu falo: Jesus é o meu Senhor, mas quando eu quero viver do meu modo e do meu jeito, eu esqueço e deixo ele de lado. Não é o Jesus da Bíblia. Mas no tempo em que Pedro está escrevendo, as pessoas inventavam muitas mentiras. Nós vamos ver mais adiante na jornada que existiam falsos mestres. E a mentira é uma estratégia do inimigo desde o primórdio. A primeira fake news, meus amigos, eu não sei se vocês sabiam, ela foi lançada no Jardim do Éden. Sabia disso não? Está na moda fake news, né? Para nós é mentira. Fake news é só dar uma americanizada na expressão,
Mas a primeira fake news foi dita no Éden. Como? Quando a serpente falou para os nossos pais: vocês não vão morrer não. Ah, não, Deus falou que vocês vão morrer se vocês comerem fruto? Certamente não morrereis. A primeira mentira. E com a mentira vem o pecado, e o pecado e a mentira são grandes aliados, e muitas mentiras têm sido ditas até o dia de hoje. E uma delas é dizer que Jesus não é glorioso, que Ele não é o Deus, como as pessoas creem, que Ele não é o Deus da Bíblia, mas um Deus ao seu modo e ao seu jeito. Cuidado com a mentira, porque o fim da mentira é condenação. A Bíblia diz que o enganador, o nome já traz, ele é o pai da mentira. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... E se o Filho glorioso vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero falar com vocês a respeito do testemunho da glória de Cristo. Repita comigo já. Ah, voltou? Glória a Deus. O povo está orando hoje aí, que bênção. Será que vai? Vamos lá, Cadu. Passa para mim o slide, por favor. Não, pode deixar isso aqui primeiro. Nós vamos falar sobre o testemunho. Pode ir comigo, irmãos. O testemunho. O Cristo glorioso. Não é o Cristo fraco. Não é o Jesus que nós vemos como o servo que se fez. Sim, Jesus se fez servo. Sim, Jesus se fez frágil. Jesus aceitou que lhe batessem a face, que lhe cuspissem, que lhe pusessem uma coroa de espinhos, sim, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou em poder e glória e disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Nós não adoramos mais aqui um Cristo pregado numa cruz, por isso ela está vazia aqui simbolicamente. Nós não adoramos mais um Cristo frágil, o servo sofredor profetizado por Isaías. O seu ministério já foi cumprido. Nós adoramos nessa noite um Cristo glorioso, com poder e glória, que reina sobre todas as coisas. O Cristo glorioso, como é que nós aprendemos aqui com o nosso irmão Pedro? Não estava passando porque eu tinha desligado aqui, meu filho. Vamos ler? Primeiro lá no Evangelho de João, João 1,14, vamos todo mundo, juntos. E o verbo... A verdade foi estabelecida, ô glória, no testemunho de que nós fomos testemunhas oculares. Primeiro aspecto aqui que nós vamos ver. Passa, por favor. Pode ir. Primeiro. O testemunho, vamos ler juntos? O testemunho. Meu querido, nós estamos hoje aqui com a Bíblia aberta, dizendo para você que a história de Jesus é a história real, verdadeira, do Cristo que venceu glorioso. Olha como o Senhor já está falando conosco. Um dia, diz a Escritura, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Aquele que disse assim, que nada, isso é invenção. Eu não acredito nessas coisas. É história para entreter gente. Ele vai ter que dizer, de fato, Ele é o Senhor. Jesus contou uma parábola muito triste, que alguns consideram inclusive um relato e não uma parábola, do rico e do Lázaro. Os dois morrem. Mas um vai para o tormento, enquanto o outro está no seio de Abraão, numa representação de descanso do pai da fé. Mas aquele que está lá no tormento diz assim, ô pai Abraão, libera aí para alguém molhar só a pontinha da minha língua. Ou eu tenho uma família lá, eu queria voltar para falar para eles. Manda alguém lá, por favor, falar para eles enquanto é tempo. Que há um caminho de bênção e um caminho de perdição. Que há um convite gracioso de Deus, a misericórdia. Mas ele não atentou para isso. Agora Deus está dando para mim e para você uma oportunidade de reconhecer que aquilo que a Escritura diz não é uma mentira, não é uma fábula, não é oriunda
de pensamentos humanos, de confabulação da ideia do homem, mas vem da parte de Deus. Olha o que ele diz no versículo comigo, por favor. Veja lá, irmãos. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Duas coisas importantes. Primeiro, quando Pedro anunciou, ele anunciou um Cristo poderoso. E o que nós falamos para você, Paulo diz assim, quando nós fomos pregar a palavra para vocês, nós não fomos pregar na sabedoria humana. A gente não veio trazer para vocês mais um discurso. Você está cansado de discurso. Você está cansado de historinha para boi dormir. Nós viemos pregar para você no poder de Deus. Nós pregamos um Cristo verdadeiro e um Cristo vivo. Não é o Cristo da história que lá ficou, mas que está aqui nesta noite, que muda vidas, histórias, que transforma realidades, que salva gente, que tira a pessoa do fundo do abismo e põe os seus pés sobre a rocha, como diz o salmista, e na boca daquela pessoa pôs um cântico novo. O Cristo que encontrou uma pessoa possessa de espíritos malignos e com uma palavra os demônios tiveram de lhe submeter a ele. O Jesus que curou enfermos, o Jesus que mudou realidades, é o mesmo Cristo que está vivo, glorioso nesta noite, e o seu poder não diminuiu em nada. Ele continua sendo o Cristo poderoso. Segunda coisa que ele diz, nós também falamos da vinda de Jesus. Quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos estão lá admirados vendo isso. Os anjos vêm dizer assim, por que vocês estão admirados? O mesmo que subiu vai voltar. Pedro falou, nós anunciamos no poder de Jesus, e a verdade é, Cristo vai voltar. Um dia ele regressará, e a Bíblia diz que todo olho vai ver Jesus voltar. E este não é um discurso de amedrontamento, não ainda. Porque o Senhor advertiu os seus discípulos que quando isso começasse a acontecer, não era para eles ficarem desesperados. Mas levantem as vossas cabeças e alegrem o vosso coração, o dia da redenção se aproxima. Mas já pensou você, achar que a história de Jesus é uma história mentirosa, e vê-lo vir sobre as nuvens, e dizer, por que não crie? A Bíblia mostra isso para nós. Muita gente no tempo de Pedro estava dizendo, ele demora demais, cadê a volta de Jesus? Ele vai vir, e Pedro vai advertir a igreja. Irmãos, não esqueçam, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O poder de Jesus e a vinda de Jesus são bases da igreja em que nós cremos de forma inabalável. Jesus é poderoso, Ele ainda muda histórias. Ele muda a nossa vida, irmãos. Ele muda a realidade. Eu falei para vocês em uma das últimas pregações, a história do cego. O cego foi curado e o povo estava muito bravo. Em nome de quem que ele foi curado? O que aconteceu? Conta para nós. Ele diz, eu não sei. Só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei dizer para você todos os caminhos do plano eterno, dos decretos de Deus. Eu sei que eu era perdido e fui encontrado. Eu sei que eu era cego espiritualmente, mas um dia eu encontrei com Jesus, tal como o meu irmão Saulo no caminho de Damasco. E ele me devolveu a vista. E ele me fez ver a sua graça, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Jesus deseja abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Jesus deseja mudar a sua vida e a sua história. E Ele é poderoso para fazê-lo. Amém? Primeira verdade, o testemunho de Cristo não provém de mentira. Segunda coisa que Pedro está falando sobre o testemunho glorioso de Jesus. Nós fomos juntos agora, né? Acho que funcionou aqui. Vamos lá? A glória de Cristo foi testemunhada por seus discípulos. O que Pedro está dizendo? Gente, nós vimos Jesus. Olha só, versículo 16, no finalzinho, ele vai falar isso. Ele diz, mas nós mesmos, por que nós mesmos, gente? Porque Pedro vai fazer referência à transfiguração de Jesus no monte. E lá nós sabemos pela Bíblia que estava Pedro, Tiago e João. Então ele está dizendo, eu e mais 2 irmãos, vimos Jesus ser glorificado diante dos nossos olhos. Ninguém nos contou, a gente viu. Veja no final do versículo 16, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares do que, irmãos? Da sua majestade. Majestade, irmãos, é rei, reina, governa, é o soberano. Se você olhar no versículo 18, ele vai dizer, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vamos comigo, não sei se dá para projetar aí, Cadu, Mateus 17, abra na sua Bíblia, por favor, porque é uma referência importante.
para o que Pedro está trazendo aqui. Mateus 17. Acharam, irmãos? A gente também consegue projetar. Nós vamos juntos aqui, até o versículo 6. Aliás, até o versículo 8, Cadu. Vamos juntos. Eu vou lendo e alguns versículos vou pedir para os irmãos lerem juntos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse retrato é o retrato de um Jesus glorioso. Concorda? Esse é o Jesus glorioso. Deus estava confirmando, e os discípulos foram testemunhas. Você imagina, gente, eles andavam com Jesus, eles viram muitas vezes. Na hora que era para gritar, Jesus se calou. Na hora que era para se postar como líder, Jesus nem a boca abriu. Mas agora, a dúvida se era um frágil servo ou Deus da glória diante dos olhos deles, é revelada que quem está ali é o Deus eterno. E Pedro está dizendo, gente, preste atenção, Jesus é glorioso porque nós vimos a glória dele. Versículo 3, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Duas coisas importantes, irmãos. Quando eu citei a parábola do rico e do Lázaro, o Senhor, Abraão, diz a eles têm a Moisés e aos profetas, eles têm a lei e os profetas e eles não creem. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Está o pai diante ali, trazendo a glória sobre o seu filho, o testemunho dos discípulos e a lei e os profetas sendo representados, que aquele é o Cristo prometido glorioso. Continue comigo no versículo 4. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Talvez a canção, louvando a Deus, como a gente tem. Ele diz, se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, vamos juntos? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E aí a gente vai ver no texto que depois disso, Jesus diz para eles, não conte a ninguém. Até que Jesus ressuscita, não conta para ninguém. Mas olha que visão espetacular. Eu acho tão bonito isso, que Pedro nem queria sair de lá. Pudera também, irmãos, eu também não ia querer ir embora. Você percebeu que Pedro nem quis fazer tenda para os discípulos? Ele só queria estar ali naquele ambiente de glória, de manifestação da majestade de Cristo. O Pai confirmando dos céus, os seus discípulos vendo o que estava acontecendo. O que eles estão dizendo? Nós vimos com os nossos olhos. Todo cristão é uma testemunha de Jesus. Talvez não contemplamos com os olhos físicos, tais como foram a Pedro, Tiago e João. Mas nós um dia vimos a Jesus pelos olhos da fé. E ninguém pode, irmãos, tirar de nós aquilo que nós vimos. Ninguém podia dizer para Pedro, Jesus não é verdadeiro, os meus olhos viram. Ninguém podia dizer a Tiago, nega esse Cristo, ele foi só um lunático que se levantou na Galileia para perturbar o povo. Ele dizia, eu não posso, eu vi Deus manifestando na sua glória. Talvez você possa pensar, por que os cristãos são tão insistentes? Por que eles falam tanto? Por que parece que são até inconvenientes? Porque nós não podemos deixar de dizer para você o que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar para você que há um Cristo glorioso, que morreu na cruz do Calvário pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. E que ele não está lá morto numa cruz, que a tumba não pôde detê-lo, como muitos homens se levantaram, mas a morte os tragou. A Escritura diz, tragada foi a morte a vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte e o Cristo vivo foi testemunhado pelos discípulos. E é uma testemunha, e nós somos testemunhas daquele que é o Deus verdadeiro, o Jesus que está entre nós. Amém? O Senhor Jesus diz em Apocalipse que Ele é aquele que passeia no meio da igreja. Ele é aquele que se move no meio de seu povo. É o nosso Salvador. Por último, irmãos, versículo 17. Vamos juntos?
Pode passar, por favor, para mim? Versículo 17 do terceiro ponto da projeção, Cadu, por favor. Vamos ler juntos? O Pai... Vejamos, a gente viu aqui no capítulo 17 de Mateus, o testemunho do Pai, e Pedro vai lembrar desse testemunho. Gente, ouvir a voz de Deus é uma coisa inesquecível. Pedro aqui, nós lemos na semana passada, ele é um homem idoso. Ele está dizendo assim, gente, eu estou perto da minha partida. Mas mesmo na sua avançada idade, ele não esqueceu do dia que ele ouviu a voz do céu. Talvez eu e você precisamos lembrar do dia que o Senhor falou lá dentro do nosso coração. Nós precisamos recordar as boas palavras de Jesus. A gente foi esfriando na fé, foi abandonando a verdade. Tem que lembrar do dia que o Senhor falou bem lá dentro e nos chamou à sua presença. Quais as coisas que têm ofuscado a sua vida? Que têm tapado os seus ouvidos de ouvir a voz de Deus? O Senhor Jesus quer removê-la nessa noite. Olha o que Pedro diz lá no versículo 17 e 18. Ele diz, pois ele recebeu da parte de quem? Honra e glória. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Lá dos céus veio uma voz dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Deus é quem testemunha sobre Cristo. Ele é o meu filho. Deus quem chancela dizendo, ele é meu. O meu filho amado em quem tenho prazer. Vamos ver agora um texto aqui, irmãos, de 1 de João, capítulo 2, versículos 21 e 26, a 26, se você puder, vá lá. A gente vai conseguir projetar aqui, Cadu. 1 de João, capítulo 2, versículos 21 a 26. Olha só, irmãos, isso aqui é crucial para a sua vida, para a sua fé, e você precisa ter atenção ao que o Senhor diz na sua palavra. 1 de João, capítulo 2, versículos 21 até o 26. Olha o que João está dizendo. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. O que eu disse no começo? Que a mentira tem sido praticada a todo tempo. E a mentira atenta contra a verdade de Deus. Olha versículo 22, vamos ler juntos? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Agora só acompanhe comigo o versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. O que João está dizendo? Se você negar Jesus, você está negando o testemunho de Deus. O que a Bíblia fala para nós no Antigo Testamento? Na época não tinha documento, não tinha registro, não tinha foto, não tinha cartório para reconhecer a assinatura, o que valia era o testemunho. Então a Bíblia fala, não darás falso testemunho, porque havia poder legal. Se duas testemunhas fossem ao sacerdote trazendo uma acusação contra alguém, aquela pessoa seria punida, porque duas testemunhas estavam trazendo uma palavra. Então o que valia na escritura era o testemunho. E o que João está dizendo? O Pai deu um testemunho, chancelou que Jesus é o Filho. E se você nega Jesus, o que João está dizendo é que você está chamando Deus de mentiroso. Está dizendo para Deus, eu não aceito o que o Senhor falou. E aí sabe o que a Bíblia diz? Você não tem a Deus. Se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Todo aquele que está no Pai é porque tem o Filho. A vida eterna é esta, que nós conheçamos a Deus e a Jesus, que foi enviado por Ele. O Senhor está trazendo um testemunho de quem é o seu Filho. Cuidado com esta ideia de que todos os caminhos levam a Deus. O único testemunho verdadeiro do Pai. E eu vou concluir aqui, irmãos. Nós vamos um pouquinho adiante. 1 de João, capítulo 5, versículos 9 a 12. A gente vai encerrar com essa leitura aqui. 1 de João, capítulo 5, versículos 9 até a 12. Olha a explicação que eu acabo de dar a vocês. João está dizendo a mesma coisa. Estão comigo aí, irmãos? Lá com os jovens no acampamento, para eles não dormirem, a gente fez uma técnica.
Tá ligado? Eles tinham que dar uma palma, aí todo mundo acordava. Eu tentei mudar lá, piorou o negócio, quis fazer 3 formas, não deu. Mas eu só falava assim, tá ligado? Eles, uma palma logo já voltava. Estão comigo, irmãos? Amém? Não precisava palma não, era só no acampamento. Foi só no acampamento, aqui era só dizer amém. Tá bom? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Versículo 9 diz assim, tá aí? Se admitimos o testemunho dos homens, olha só, naquela época, qual era a validação de uma garantia? Testemunho. Se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Você concorda com isso? Se a gente aceita uma palavra de alguém como verdadeira, a de Deus é maior, sim ou não? Ok, então vamos seguir o raciocínio de João. Ora, este é o testemunho de Deus, que dá acerca do seu filho. Se você está dizendo que o testemunho de Deus é maior, João diz, Deus dá o testemunho do seu filho. Versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Olha que preocupante. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Qual foi o testemunho? Esse é o meu filho. Ouçam ele. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deem ouvidos ao que ele está falando. E se você está negando o testemunho de Deus, está dizendo que Deus é mentiroso. É o que João fala aqui. Continuando. Versículo 11. Vamos juntos aqui, todos juntos. E o testemunho... Ainda o versículo 12. Aquele... Essa é a palavra de Deus. O Jesus glorioso foi confirmado no seu testemunho pelo Pai. E a Bíblia diz, se você não tiver o Filho, você não tem a vida. É o que a Escritura está falando. O testemunho é este, que Deus deu a vida eterna. Aonde ela está? Em seu Filho Jesus. No Cristo glorioso. E a pergunta do Senhor para nós temos crido no testemunho bendito de Jesus? Nós acreditamos de toda a nossa alma e entendimento que não existem acasos na nossa vida. Todos nós viemos hoje aqui porque Deus quis que viéssemos. E nós estamos sendo lembrados acerca do Jesus glorioso, que nós precisamos testemunhar com a nossa vida e a outras pessoas. Aquele que morreu, ressuscitou e vive para todo sempre, é o nosso Cristo. E a santa palavra de Deus diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, creia em Jesus, entregue a sua vida ao Salvador. Tem uma canção no nosso inário que diz, deixa a luz do céu entrar. Ouça a boa voz do Senhor que diz a você, confie no testemunho de Deus, este é o meu filho Jesus. Amém?